Olá, eu sou a pastora Mônica Sampaio de Mello, dirigente da Agência Missionária Sementeira Divinas Promessas, e eu estou fazendo um trabalho de leitura do estudo devocional do Velho Testamento produzido pelo apóstolo Jefferson Neto, cujo canal no YouTube é canal Jefferson Neto, com 2 F's e 2 T's, e também o canal da New Time Church, que é o ministério dele lá em Framingham, na Grande Boston, nos Estados Unidos. Ele me autorizou a fazer a divulgação desse trabalho integralmente, com a finalidade de ajudar a igreja a se preparar para o avivamento, a chamar o avivamento. Então, esse estudo é um estudo completíssimo que eu trago para você. Nós estamos, esse estudo ele é dividido em 6 grandes temas, e nós estamos encerrando hoje o primeiro tema sobre as Escrituras Sagradas com a lição número 8. Se você não assistiu às lições anteriores, eu te recomendo assisti-las antes para poder assistir na ordem. Estão aqui no meu canal, no YouTube, canal Mônica Sampaio de Mello. E você pode compartilhar com quem você quiser, que o objetivo do apóstolo é instruir a igreja. Amém? Então vamos lá, lição número 8, a confiabilidade das Escrituras. Texto bíblico, Gênesis 22, 17, Jeremias 33, 22, Jó 26, 7, 40, 15, de 15, né? O verso 15 a 24, e o texto principal é o Salmo 33, 4. Verdade prática. Os autores da Bíblia já sabiam de fato que a ciência só descobriria milênios depois. Alvos. Ao término desta lição, os alunos entenderão que a Bíblia Sagrada sempre andou na frente da ciência. 2. Que as predições bíblicas se cumprem sempre. E 3. Que a Bíblia predisse acontecimentos com grande antecedência. Instruções preliminares. Alguns cristãos se apavoram quando algumas pessoas alegam erros científicos na Bíblia. A própria Bíblia diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento, Oséias 4, 6. A primeira coisa que precisamos aprender a separar é um fato científico de uma teoria científica. A Terra é um globo que circula ao redor do Sol. Isto é um fato científico porque já foi mais do que provado que é verdade. Porém, o homem veio do macaco é uma teoria científica e não um fato. Quando nós não sabemos fazer a diferença, ficamos perdidos quando alguém faz uma declaração contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que já foi provado ser um fato científico, a Bíblia já havia declarado com antecedência, como veremos nesta lição. Contudo, nós, o povo de Deus, não temos nenhum compromisso com as teorias de ninguém. Quando alguém me diz que o criacionismo é absurdo, que o homem veio do macaco, a minha resposta é: se algum dia vocês conseguirem provar que isto é um fato, você volta e nós discutiremos a questão. Porque eu sei que toda teoria que põe em xeque a veracidade das Escrituras nunca se tornarão fatos. Por fim, aquilo que pode ter sido uma forte teoria científica no passado, hoje pode ser motivo de piada, porque essas teorias mudam com novas descobertas. A Bíblia, ao contrário disto, permanece a mesma sempre. Enfoque do texto. A intenção aqui é focar na veracidade e confiabilidade das Escrituras. Sugerimos que todos os textos bíblicos de referência sejam lidos em classe para que o objetivo da aula seja alcançado plenamente. O ideal será que, ao citar um ponto da lição, pessoas já estejam prontas para ler os textos indicados. Encorajamos o professor a buscar outras informações comparativas que não foram inseridas na lição. Esta lição será muito agradável tanto para o professor como para os alunos. Subsídios da lição número 8. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. Isaías 40, 22. Seria simplesmente impossível alguém dizer algo assim no tempo de Isaías, 2.800 anos atrás, com todas as implicações científicas desta declaração, sem uma inspiração do Espírito Santo, o qual conhece todas as coisas.
Em 1917 foi aprovada uma teoria de Albert Einstein, que até então era apenas uma teoria, o tecido do universo. Einstein explicou pela primeira vez como a gravidade opera no cosmos. Ele disse que aquilo que os nossos olhos veem como a negritude do cosmos é, na verdade, um tecido invisível. Ele alegava que a razão de um objeto não conseguir se livrar da atração gravitacional de um outro maior é porque o objeto mais pesado causa uma curvatura no tecido do universo. Imagine 4 pessoas segurando um lençol branco pelas 4 pontas e então você põe uma esfera pesada no meio deste tecido. Aquela curvatura que a esfera causará no lençol é exatamente o que os corpos celestes causam no tecido do universo. Isto é chamado de buraco gravitacional. Esta teoria era tão fantástica que somente em 1917 ela foi realmente comprovada por causa de um eclipse total do Sol. Os cientistas puderam detectar que a luz oriunda de outros corpos celestes fazia uma curvatura ao passarem pelo campo gravitacional do Sol, revelando que realmente Einstein estava certo. Agora, como se explica o fato de Isaías já saber disso 2.800 anos atrás? A palavra cortina em hebraico é dok, e o dicionário Strong, H1852, traduz como tecido fino. São coisas como esta que nos dá ainda mais convicção de que estamos lendo o livro certo. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus, sem sombra de dúvidas. Temos todo o direito de estarmos convictos disso. A confiabilidade das Escrituras. Introdução. Eu acho impressionante como algumas pessoas ainda questionam a confiabilidade das Escrituras Sagradas, como se a Bíblia fosse um livro qualquer. É necessária muita ignorância para não se perceber a abundância de provas de que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Nessa lição, daremos provas suficientes de que não há nenhuma razão para se duvidar da magnífica palavra de Deus. Tópico número 1. As Escrituras e a ciência. Os cientistas, ao longo da história, sempre buscaram, de alguma forma, espetar a Bíblia por causa de uma ou outra teoria científica. Muitos morreram tentando provar supostos erros bíblicos e nunca conseguiram. O fato incontestável é que existem na Bíblia vários textos de conteúdo científico, os quais foram escritos por homens comuns há milhares de anos e com grande precisão, antes daquilo ser provado pela ciência. Esse tipo de informação nos ajuda a desenvolver argumentos mais apologéticos a respeito da confiabilidade da palavra de Deus. Vejamos o que as Escrituras falam sobre tópico 1.1, paleontologia. Os dinossauros são referidos em alguns livros da Bíblia. O livro de Jó descreve 2 dinossauros. Um aparece no capítulo 40, versos 15 a 24, e o outro no capítulo 41, verso 1 em diante. Jó, que é crido ser o livro mais antigo da Bíblia e um dos mais antigos da história, registra a aparição de animais pré-históricos, os quais os cientistas querem nos fazer crer que só existiram milhões de anos atrás. Como é possível, então, que Jó os conhecesse? Tópico 1.2. Astronomia. A Bíblia frequentemente se refere ao grande número de estrelas no céu. Exemplo, Gênesis 22, 17 e Jeremias 33, 22, já nos dando a entender que esse número era incontável. Ela fala também da singularidade de cada estrela em 2 Coríntios 15, 51 e revela em Jó 26, 7 informações que só seriam verificadas pela ciência milhares de anos depois, quando ainda a ciência estava se debatendo com questões primitivas como, por exemplo, se a Terra era um disco ou um globo. Escritores da Bíblia já tratavam de assuntos complexos, tais como a diferença em nível de luz das estrelas. Isaías nos deu uma informação sobre o tecido do universo, o qual só seria descoberto por Albert Einstein milhares de anos depois, como sendo o segredo de como a gravidade opera no vácuo. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. Isaías 40, 22.
Tópico 1.3, meteorologia. Jó 28:25 nos revelou milhares de anos antes da ciência que o vento tinha peso, que havia leis atmosféricas que regulam a chuva e os relâmpagos e como as nuvens de chuva se comportam. Salomão já sabia como o vento opera. O vento vai para o sul e faz o seu giro, vai para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retoma os seus circuitos. Eclesiastes 1:6. 1.4, biologia. Moisés já sabia 1400 anos antes de Cristo o valor que o sangue tem para a vida, porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. O sangue conduz água e nutrientes para cada célula, mantém a temperatura do corpo e remove o material descartado pelas células do corpo. Em 1616, William Harvey descobriu que a circulação sanguínea é o fator-chave para a vida física. A aula de biologia que Moisés dá em Gênesis 1, 11, 12, 21 e 25 levaria tempo para ser organizada didaticamente pela ciência. Tópico 1.5, geologia. Por fim, a Bíblia já havia dito que a Terra era um globo antes da ciência comprovar isto. Isaías 40:22. E ele, o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, Jó esbanja conhecimento sobre os terremotos, como eles se comportam e a existência das placas tectônicas, quando nem se sonhava que isso existisse. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Jó 9:6. A palavra colunas vem do hebraico amud, que significa plataforma ou placa. Tópico número 2, as predições das Escrituras. Outra coisa que depõe a favor da confiabilidade total da Bíblia são as suas previsões ao longo da história. Escritores e personagens da Bíblia predisseram acontecimentos com tanta precisão que eles nunca poderiam ter acontecido por acaso ou sorte. A maioria desses acontecimentos são facilmente provados historicamente por literaturas seculares paralelas ao texto sagrado. Tópico 2.1. Noé predisse o dilúvio 120 anos antes dele acontecer. Embora não tenhamos um texto com Noé profetizando a vinda do dilúvio para os outros, temos ele fazendo a predição com as suas atitudes ao construir a arca para sua família em Gênesis 6, de 13 a 17. O dilúvio é um fato histórico e já provado pela arqueologia. Tópico 2.2. José predisse a fome no Egito. Outro fato também histórico registrado por outras fontes paralelas à Bíblia foi a crise que se abateu sobre a terra no tempo de Jacó e José. Com muita antecedência, José predisse que a crise chegaria sobre a terra e deu orientação administrativa bem clara para o Egito não sofrer com o restante da região. Deus honrou a profecia de José e o tornou governador da terra do Egito, Gênesis 41, de 25 a 38. José também predisse o êxodo do povo de Israel do Egito com grande antecedência, Gênesis 50, 24. Tópico 2.3, Isaías predisse Ciro. O profeta Isaías predisse o nascimento de Ciro, rei da Pérsia, com cerca de 100 anos de antecedência e adicionou o fato de que ele seria o libertador de Judá do cativeiro babilônico, Isaías 45:1. Ele deu o nome de Ciro e descreveu seu perfil temente a Deus. Jeremias também profetizou sobre isso em 2 Crônicas 36:22. Jeremias também previu a destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão com detalhes, Jeremias 21. Tópico 2.4, as predições de Daniel. Daniel deu um verdadeiro show de predições extremamente precisas. Ele viu com detalhes a queda da Babilônia sob o poder persa. Ele viu a sucessão dos reinos da Babilônia até ao romano com detalhes, incluindo suas tipologias. Daniel 2, versos 37 e 45.
Daniel não apenas viu a ascensão de Alexandre o Grande, como também descreveu como ele encerraria o seu reino, tudo isso antes dele nascer, Daniel 8, de 5 a 27. Nesta predição está incluída a subdivisão do Império Macedônico em 4 partes distintas: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Tudo isto foi predito com riqueza de detalhes. Tópico 2.5. Zacarias predisse as 30 moedas de prata. Uma das predições mais impressionantes da Bíblia foi feita pelo profeta Zacarias. Ele não se contentou em dizer que o Messias seria vendido com traição, mas disse o preço da traição, 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12 e 13 e Mateus 26, 15. Segundo Mateus, Jeremias teria feito a mesma predição. No caso de Zacarias, no versículo 13, ele cita algo curioso. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Judas Iscariote se enforcou exatamente no lugar onde os oleiros lançavam seus vasos quebrados, chamado de Vale do Oleiro. Tópico 2.6. As predições de João. João provavelmente tenha sido o que fez as predições mais impactantes de toda a Bíblia para o tempo do fim. Embora grande parte do que João disse ainda esteja para se cumprir, já podemos ver a precisão de algumas das suas predições. 1. João previu a televisão via satélite. Na sua profecia sobre as 2 testemunhas que surgirão na grande tribulação, João afirma algo impossível de acontecer sem a invenção da transmissão via satélite. Ele diz que os corpos das 2 testemunhas serão vistos por homens de vários povos e tribos e línguas, e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio. Apocalipse 11, 9. Somente a televisão pode unificar povos, línguas e nações em apenas 3 dias e meio. E a internet, né? Tópico número 2, ponto número 2. João predisse um governo mundial. Hoje é comum para todos nós ouvirmos falar sobre a nova ordem mundial e nem percebermos que João disse que isto aconteceria no tempo do fim. Apocalipse 13. E o ponto número 3, João predisse tecnologias modernas, quando João disse que o anticristo controlaria o mercado mundial, marcando a todos os habitantes da terra, os que perderem o arrebatamento da igreja. Ele estava profetizando o computador, sem o qual esta profecia seria impossível de se cumprir. Apocalipse 13, 16 e 17. O ponto 4. João previu o helicóptero militar. O helicóptero se encaixa perfeitamente nessa predição de João para o tempo do fim. Ele fala de um gafanhoto com características muito estranhas e anormais. Ele viu o objeto, mas tinha que descrevê-lo com os recursos da sua época. Apocalipse 9, de 7 a 10. Conclusão. A abundância de provas da confiabilidade da Bíblia é avassaladora. Não estamos falando de um ou outro acontecimento isolado, mas sim de centenas de previsões e profecias com riquezas de detalhes, feitas às vezes com milhares de anos de antecedência. Somente um texto 100% inspirado por Deus poderia conter tanta informação confiável com tanta antecedência. Isto prova que os autores das Escrituras realmente escreviam sob a influência do Espírito Santo, sem o qual essas predições seriam impossíveis. Nós terminamos aqui, neste vídeo, o tema número 1 desse estudo, as Escrituras Sagradas, em 8 lições, tá? 8 lições que já foram gravadas, as 7, essa é a 8ª, aqui no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Mello. E nós vamos a seguir para o tema número 2, será os patriarcas, tá bom? Não perca esse estudo, acompanhe esse estudo que nós vamos enriquecer nosso entendimento, nosso conhecimento daquilo que o Espírito Santo está derramando sobre a igreja neste tempo. A paz do Senhor Jesus, compartilhe com quem você quiser.